Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. E para começar o episódio de hoje, a gente precisa naturalmente fazer um giro pelo mercado. Nesse momento, no momento de gravação do episódio, cada unidade do Bitcoin está custando cerca de 66.300 dólares americanos, com uma valorização acumulada nos últimos 7 dias de aproximadamente 5,5%. O Ethereum, segundo maior criptoativo do mercado, também tem alta nos últimos 7 dias de 1,6%, estando cada unidade orçada a cerca de 3.070 dólares americanos. A gente consegue ver que nos últimos 7 dias os principais criptoativos estão em valorização. Ou seja, a última semana foi positiva para o mercado cripto de uma forma geral. E isso a gente consegue ver também através dos ETFs de Bitcoin Spot. Nessa última semana, todos os dias fecharam no verde. O dia de ontem, por exemplo, quinta-feira, dia 16 de maio, somando todos os ETFs de Bitcoin Spot, a gente teve uma entrada de 3.743 Bitcoins. Até mesmo da Grayscale, que quase todos os dias tem saída, teve entrada. Ontem eles tiveram um saldo positivo de 70 Bitcoins. Na quarta-feira, a própria Grayscale teve novamente um saldo positivo de 397 Bitcoins. E somando todos os ETFs de Bitcoin Spot, na última quarta-feira, a gente teve uma entrada de mais de 4.600 Bitcoins. Lembrando que desde o último halving do Bitcoin, que aconteceu no dia 19 de abril, cada dia, a cada 24 horas, entram em circulação 450 novos Bitcoins. Ou seja, essa semana, os ETFs estão demandando muito mais de Bitcoin do que entram em circulação diariamente. E nessa semana, o CIO da Bitwise, o Matt Hogan, afirmou que os registros 13EF provam que os ETFs de Bitcoin Spot são de fato um enorme sucesso. Os registros 13EF são os registros que as empresas têm que entregar para a SEC. E nessa semana, diversas empresas fizeram essa declaração para a SEC e a gente pôde ver que há um número muito grande de empresa, de institucional, que está se expondo em Bitcoin via ETF. O Rogan afirmou que 563 empresas de investimento profissional relataram possuir um total combinado de 3,5 bilhões de dólares americanos em ETFs de Bitcoin. Ele antecipou também que esses números eventualmente poderiam superar 700 empresas com ativos totais sob gestão, aproximando-se dos 5 bilhões de dólares americanos. E o palpite dele estava certo, com os dados mais recentes da K33 Research revelando que mais de 900 empresas divulgaram suas participações em ETFs de Bitcoin Spot. Em uma postagem no dia de ontem, dia 16 de maio, no antigo Twitter, no X, o analista sênior da K33 Research compartilhou um gráfico dizendo: de acordo com os relatórios 13F, 937 empresas profissionais estavam investidas em ETFs de Bitcoin Spot nos Estados Unidos até o dia 31 de março. Em comparação, os ETFs de ouro tiveram 95 empresas profissionais investidas em seu primeiro trimestre. Ou seja, quando o ETF de ouro foi lançado no primeiro trimestre, na sequência, tinham 95 empresas expostas a esses ETFs. No Bitcoin, esse número já está chegando a 937. É um número muito grande. E o analista sênior de ETF da Bloomberg, o Eric Balchunas, que a gente já falou dele algumas vezes aqui, observou que os maiores ETFs têm atraído a maior parte do capital institucional. O IBIT, por exemplo, da BlackRock, tem mais de 400 detentores. Isso é um número enorme. Isso é, de fato, um recorde absoluto e é uma grande exposição. E isso é um dos fatores que levam a gente a crer em um futuro muito positivo para o Bitcoin e para as principais criptomoedas de uma forma geral. Enquanto isso, aqui no Brasil, o Ministério da Justiça fez uma parceria com a Binance em um treinamento sobre cibersegurança e criptomoedas para investigadores em Brasília. Parte da programação global, o workshop teve como objetivo aprofundar conhecimento sobre a tecnologia e fortalecer a parceria com o setor público no combate aos crimes com criptoativos. Segundo informou a Binance ao Cointelegraph Brasil, com abordagem teórica e prática, o treinamento aconteceu em Brasília e foi focado especialmente em investigadores do Centro de Operações com Criptomoedas, do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça e de Segurança Pública, membros do Ministério Público de todo o país e convidados das Polícias Civil e Federal, Receita Federal e também do COAF de todos os estados da federação. Ou seja, o governo, o Estado, está entrando em parceria, está fortalecendo sua parceria, vamos dizer assim, com a Binance, que é a maior exchange em volume negociado do mundo, para entender melhor o que são os criptoativos e também, naturalmente,
para melhorar também, para aprimorar as suas investigações sobre criptomoedas. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, uma votação bastante inesperada, mas bastante positiva para o mercado cripto de uma forma geral. O Senado dos Estados Unidos aprovou uma resolução conjunta exigindo que a SEC, que é a CVM americana, derrube uma regra controversa que impacta instituições financeiras que fazem negócios com empresas de criptomoedas. Com 60 votos a favor e 38 contra, os senadores aprovaram essa resolução, anulando o boletim número 121 da SEC. A regra da SEC, esse boletim 121, foi introduzido em 2022 e ele exige que os bancos mantenham os ativos digitais dos clientes em seus próprios balanços, o que acaba mantendo um capital contra eles. Essa medida, na época, foi bastante criticada por muitos legisladores e líderes da indústria por justamente sufocar a inovação dentro dos Estados Unidos. E a senadora republicana Cynthia Lummis, que impulsionou a resolução no Senado, disse que justamente esse boletim da SEC foi um desastre e que não protegeu os consumidores. Abre aspas. Esta é uma vitória para a inovação financeira e uma clara repreensão à forma como a administração Biden e o presidente Gary Gensler têm tratado os criptoativos e marca a primeira vez que ambas as câmaras do Congresso aprovaram uma legislação autônoma sobre criptomoedas. Fecha aspas. Ou seja, isso foi mais uma derrota da SEC e, no caso, essa derrota não foi jurídica, mas sim uma derrota política. A gente vai acompanhar as resoluções, o que vai acontecer justamente com isso, se a SEC como a SEC vai reagir, né? Porque a SEC vai reagir, isso é um fato, e a gente vai trazer aqui para vocês no Giro Bitcoin. Muito obrigado pela sua companhia ao longo dessa semana. Tenham todos um excelente final de semana e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso próximo episódio na semana que vem. Valeu!